É algo muito difícil você abrir a porta de casa um dia e ter um corpo na esquina. É muito difícil você, numa entrada da sua casa que você ver um assassinato na sua frente. Então, eu vivi essa realidade. De certa forma, tudo que eu vivi foi um aprendizado de como eu não queria viver. E isso não foi um aprendizado que veio da rua só pelo relato, mas do apoio que eu tinha na minha casa. Então, muitos da minha idade se entregaram para essa realidade. Mas a realidade que minha mãe me mostrava, meu pai me mostrava era: você quer essa realidade e viver isso? Que o fim é esse? E aí, a partir daí que a minha cabeça começou, desde pequena, a pensar em não viver isso. A construir meios de mudar essa minha realidade. Hoje chega aqui, muito tempo que eu não venho, tem a árvore que eu vejo que cortaram, que tiraram uma amendoeira que tinha aqui grande, que era o lugar onde a gente sentava de momento de lazer. Porque como o apartamento era muito pequeno, então a gente não tinha local lá dentro para ficar e era muito quente. Então a gente tinha que sentar do lado de fora. E na época, quando a gente morava aqui, a boca de fumo se localizava bem na nossa porta de casa. Na época que tinha baile funk no Rio de Janeiro, em rua, que era algo mais comum, não é como hoje, em lugares fechados, eles fecharam a esquina com caixa de som e até o final da rua teve de tudo que você puder imaginar, teve. Quando eu digo tudo que você pode imaginar, você pode pensar em relação a sexo explícito, drogas ilícitas à vontade, pessoas armadas andando sem nenhum pudor. Eu tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos quando teve esse baile funk aqui na rua. Eu nasci em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Cresci ali no bairro com a minha família, com a minha mãe. É uma zona bem periférica, assim, porque é afastada até do centro de Nova Iguaçu, que já é na Baixada Fluminense. Então é uma área bem escateada, assim, bem precária. Era só eu e ela. Só não trabalhava aos domingos, né? E a Nanda, nessa fase que eu vim morar aqui, ela teve que ficar sozinha, de 6 para 7 anos. Então, não foi assim fácil de viver tudo isso. Meus pais sempre foi do campo. Minha mãe, ela vem de Minas Gerais, pousou aqui na Bahia, trabalhando em fazenda. Meu pai teve a propriedadezinha lá. Fui para a roça, já fui ter o contato do avô, de correr boi, de pegar bicho de porco. Eu já venho de uma família que mexe com agricultura. Que meus pais sempre me apoiaram e me incentivaram a estudar. Se eu quero ser alguém na vida, eles sempre me falam: se você quer alcançar sempre mais e mais, então vai atrás dos seus estudos. Eu pego uns 3 ônibus por dia, um metrô, 2 metrôs na verdade, um para ir, outro para voltar, em um trem. Então, assim, bem puxado. Todo o cansaço de ir para o trabalho e depois ir estudar, sabe? E a minha cabeça, às vezes, no final da noite, na aula de 8 horas, assim, cara, já não tô conseguindo raciocinar direito, mas eu tenho que continuar e às vezes eu tenho que chegar em casa e ainda fazer trabalhos para entregar na faculdade. Eu estava no 2º ano do ensino médio e eu fui convidada, né, a participar do processo seletivo para a Fiotec, uma fundação de apoio à Fiocruz, que presta serviços administrativos para os projetos da Fiocruz.
E aí eu entrei como jovem aprendiz e fui direcionada para o CIEE, que foi onde eu fiz o curso de administração, técnico em administração, e o curso era paralelo ao meu trabalho na Fiotec. Então, durante um mês eu fiquei só no CIEE, só fazendo processo de aprendizagem, me preparando para a empresa, e depois que eu fui para a empresa. Eu já sou a terceira geração a trabalhar nessa empresa, né, na Volkswagen. Meu avô, ele foi o primeiro da família a trabalhar aqui. Ele, assim, ele viu a fundação dessa empresa aqui no Brasil. Ele trabalhou no primeiro galpão da fábrica no Ipiranga, que foi a primeira fábrica que veio, a primeira fábrica depois da Alemanha foi aqui. E ele participou, assim, ele viu a construção dessa fábrica toda, ele trabalhou aqui. E nisso, nesse contexto, meu pai, ele prestou a prova do Senai 35 anos atrás e passou no Senai, no mesmo Senai que eu faço. E então, quando surgiu a oportunidade, eu agarrei e estou gostando muito. Cada dia eu aprendo alguma coisa nova e estou crescendo realmente bastante. É uma experiência muito legal. Bom, meu pai ele é mineiro, né? Ele é de uma família simples, uma cidade muito pequena de Minas Gerais, e num determinado momento ele tentou vir para São Paulo para tentar a vida, para tentar buscar novas oportunidades. Então nessa jornada dele, ele conseguiu, em 1968 ele entrou na Volkswagen no Brasil, entrou com uma área de depósitos, depois desenvolveu a carreira dele aqui até chegar numa área que não existe mais, que se chamava afiação de ferramentas, né? E nesse período, no final dessa jornada dele aqui, eu entrei através do programa de aprendizagem do Senai. Eu participei de um processo seletivo, né? O programa aqui era estruturado e continua sendo, com filhos e irmãos de empregados. Então, ele já estava na sua fase de aposentadoria e tudo mais, foi quando eu cheguei à idade elegível, com 14 anos, eu fiz o processo seletivo e fui selecionado e comecei a trabalhar aqui em 1995. Hoje a minha área de atuação é a área de desenvolvimento de pessoas em recursos humanos, então eu cuido dos programas de desenvolvimento pessoal para a organização, incluindo o programa de aprendizagem, né, o que me deixa muito orgulhoso, né? Eu sou o primeiro gestor do programa de aprendizagem que é ex-aluno da escola. O jovem, a partir dos 14 anos de idade, ele pode estar inserido em um programa de aprendizagem que fala a vinculação dele entre escola, profissionalização e sua vida. Então, são 3 eixos que precisam ser executados. A aprendizagem ela é importante para o jovem, ela é importante para a empresa e ela é importante para a sociedade. Como é que isso se desenvolve? O jovem ele vai estar vinculado a uma instituição educacional, vinculado a uma escola que vai utilizar todos os mecanismos para que ele apreenda conceitos e que possa usar esses conceitos e essa prática dentro da empresa ao qual ele estará vinculado para a aprendizagem. Com isso, ele vai desenvolver suas habilidades, ele vai conviver com pessoas, ele vai desenvolver técnicas que está aprendendo na teoria. Então, a aprendizagem ela é um conteúdo que utiliza técnica, teoria e prática. O programa ele é um dos pioneiros no país, um programa dentro de uma empresa. Ele foi iniciado em 1973, portanto a gente tem mais de 45 anos do programa estabelecido. A gente já formou mais de 6 mil jovens ao longo desse período. E a maior parte deles foi aproveitado dentro da organização. A gente forma cerca de 60 jovens ao ano nessa unidade. Aqui no ABC hoje, a nossa situação, a gente tem aproveitado praticamente 100% dos aprendizes na fábrica. Então, próximo à formação, a gente aciona as áreas, tradicionalmente as áreas de manufatura, para avaliar onde tem essas oportunidades e então aloca os jovens, oferece as oportunidades aos jovens nas áreas específicas. Em algumas outras unidades, dependendo da condição, a gente não consegue absorver todos os aprendizes e aí eles são aproveitados no mercado regional, fornecedores, assim por diante. Por que a aprendizagem é importante para a empresa? O empresário ele terá ali um jovem que foi formado por ele. Ele vai vestir a camisa desde cedo. Então, no futuro, se esse jovem vier a ser contratado para a empresa, ele vai acrescer, ele vai agregar conhecimentos. O
método de trabalho deles lá dentro da Fiotec era o Job Rotation. Então, eu passava de 1 mês e meio, ou ficava 1 mês e meio ou 2 em cada setor assim, da empresa. Então, eu passei pelo RH, eu passei pela administração, eu passei pelo jurídico, por projetos. Quando eu fui para a comunicação deles, eu já tinha terminado o ensino médio e aí eu estava ingressando na faculdade. E aí eles me convidaram para ficar mais tempo lá, porque eu gostei da equipe, eu gostei do trabalho. E aí eu trabalhei por mais tempo fazendo serviço de comunicação mesmo. E aí eu tinha uma supervisora e aí ela ia me auxiliando, jornalista. E ela me incentivou bastante a fazer jornalismo também. Eu comecei a pesquisar alguns cursos. Encontrei engenharia agronômica aqui em Barreiras, minha irmã já morava. Então eu vim para cá, prestei o vestibular, passei e comecei a fazer. E a cada dia eu tenho me apaixonado mais e mais pela área. Hoje na Fazenda Modelo nós temos 120 jovens contratados, tá? 2 turmas pela parte da manhã e 2 partes pelo turno da tarde, sendo que já saíram da Fazenda Modelo aproximadamente 500 jovens já dentro no período de 5 anos. Nós conseguimos fazer uma parceria onde o jovem é contratado pelo produtor rural e, como nós falamos, conduzido até a Fazenda Modelo, ou seja, um modelo de propriedade que nós conseguimos criar no Polo Norte de Barreiras, para que esse jovem passe esse período de 10 meses. Hoje são 800 horas de curso, tá? E um curso de supervisão agrícola. A ideia de ser criado esse tema de supervisão agrícola é que nós conseguimos atender a maior diversidade de cultura instalada e a maior diversidade do profissional no campo, ou seja, desde a parte de escritório até a parte de operador, a parte de gerência, a parte de monitoramento de pragas. Nós conseguimos abranger dentro dessas 800 horas todas esses critérios de dentro de uma propriedade rural. Lá era uma situação onde a gente não vivia, a gente sobrevivia. Cada dia era um dia. E aqui, depois que a gente mudou para cá, a liberdade de poder sair e entrar na hora que quiser e fazer as coisas, foi aqui que eu comecei a desenvolver. E é triste a gente ver que todas aquelas crianças, tudo se perdeu. Tudo morreu, foi assassinado, entrou para o mundo do crime e se perderam. É muito triste a gente constatar isso, né? Então, são muito poucos os que conseguiram se manter fora. Um jovem hoje que comete o delito e cai em medida socioeducativa, ele hoje custa ao Estado cerca de R$96 mil por ano, R$8 mil por mês. Ao passo que o jovem inserido na aprendizagem profissional, com seu contrato especial de trabalho vigente, ele, além de não estar interferindo na sociedade de maneira negativa, na criminalidade, ele passa a recolher para o Estado cerca de aproximadamente R$2.500 por ano. O programa Jovem Aprendiz entrou para mim no finalzinho do limite de idade. O programa vai até 23 anos e 11 meses. Eu comecei com 23 anos, 22 para 23 anos, foi em 2016. E foi muito interessante, porque foi um programa onde eu pude trazer a minha experiência de vida e de profissionalismo que eu já tinha e conhecer a realidade de outros jovens. Então ali, não só na empresa onde eu trabalhava, na parte de RH, eu pude também com os jovens, nos encontros semanais, trazer essa realidade, trazer essa motivação de continuar trabalhando, mesmo que não fosse efetivado por ser um programa de contrato temporário, não desistir, de continuar estudando. Foi interessante que eu pude dar palestras nesse período. Fui a uma escola na Ilha de Guaratiba de pessoas muito carentes, muito parecido com a minha realidade, e mostrar ali que, olha, vale a pena, sabe? Você pode entrar numa multinacional como eu entrei, mesmo vindo de uma área como essa, você consegue mudar a sua realidade. A principal característica do contrato de aprendizagem é que ele é um contrato formalizado, ele é um contrato que dispõe com clareza sobre cada um dos seus itens.
até por causa da condição de vulnerabilidade que um adolescente de 14 anos que já pode ser aprendiz se encontra. O contrato precisa ser escrito, precisa trazer disposição do que é parte teórica e do que é parte prática do contrato de aprendizagem, quando é que o aprendiz estará estudando, em que entidade ele estará estudando, qual entidade se responsabiliza por esse contrato de aprendizagem e em quais momentos ele estará também trabalhando, em quais momentos ele estará colocando em prática aquilo que ele aprendeu na parte teórica. A aprendizagem, ela não é apenas uma oportunidade para o jovem, ela é um direito desse jovem. A Constituição Federal prevê a proibição de qualquer tipo de trabalho abaixo de 16 anos, salvo na condição de aprendiz acima de 14 anos. Na faculdade a gente não vê muita prática, a gente vê mais teoria. Esse contato com o campo que a gente tem aqui que eu tenho aqui no Senai é totalmente diferente. Eu vi na faculdade como é que é feito o cultivo do algodão, desde o plantio até a colheita. Aqui eu botei em prática tudo que eu vi lá. Eu tenho ótimos instrutores que eles passam todo o conhecimento. Eles estão aptos para suprir todas as nossas dúvidas. Se nós pegarmos um jovem que ele sai direto hoje de um curso superior ou de um curso técnico e adentra dentro da propriedade, ele vai com algumas lacunas que vão ser deficientes. Quando você tem o jovem aprendiz, e principalmente nesse formato criado por nós aqui na Bahia, nós conseguimos fazer com que o jovem realmente entre dentro da propriedade com todas essas arestas aparadas. Tá? Aqui ele está sendo modelado para encaixar melhor dentro das necessidades regionais nossas. A ferramentaria, que é a área que eu estou, é uma área bastante técnica, requer uma mão de obra qualificada e pela formação do Senai que eu tive, eu já estava super apto a vir trabalhar aqui. Tanto é que eu fiz um estágio logo depois aqui nessa área e esse processo de transição para eu ser efetivado aqui foi super tranquilo, porque eu já estava preparado assim, tecnicamente para trabalhar aqui. A última etapa do curso de formação, naquele momento era um estágio em uma área. Eu tinha sido bem colocado no curso, então eu tinha escolhido uma área que é uma área de implementação de projetos, que se chama Fábrica Piloto. E quando eu terminei meu estágio, felizmente, por uma boa coincidência, teve uma vaga na área e eu fui convidado então para ser efetivado naquela área. Então já comecei como ferramenteiro em desenvolvimento e eu trabalhei diretamente na implementação de projetos junto à linha de produção, o que foi um feliz resultado para mim naquele momento. Desde a regulamentação da legislação da aprendizagem em 2005 até o ano de 2017, nós temos cerca de 3.300.000 jovens que já passaram por esse contrato especial de trabalho. É um número crescente e que mesmo nos períodos mais difíceis, 2016, 15, 16 e 17, nós tivemos uma manutenção no número, o que significa dizer que a aprendizagem cada vez mais está fortalecida, está maturada. Temos muito que construir ainda, mas os números nos mostram a aprendizagem profissional como uma grande alternativa para a juventude, pensando em estratégia de país e sobretudo, pensando na possibilidade desses jovens ter desses jovens possuírem uma alternativa de futuro no mercado de trabalho mais digna, mais decente. No primeiro período da faculdade eu estava terminando o Jovem Aprendiz, eu estava saindo do projeto e aí tinha a oportunidade de continuar como efetivo na Fiotec, mas não dava para mim. E aí eu dei prioridade a ficar estudando. Eu já estava me encaminhando para o quinto período, eu comecei a pesquisar vagas de estágio. E aí eu vi a oportunidade do estágio de trabalhar nessa ONG, no ITDP. Fui trabalhar no ITDP e estou trabalhando lá já há 1 ano e 2 meses. E recentemente, tem 2 meses, eu fui contratada como assistente de comunicação. Ela é multinacional, então ela tem a sede dela em Nova York e ela tem atuação em países emergentes, assim. Então a gente tem escritórios no México, temos escritórios na África, na China e aqui no Brasil, fora o de Nova York também. 6 meses depois que eu fui efetivado,
eu recebi uma oportunidade muito legal, que foi ganhar o prêmio de melhor aprendiz que a gente tem aqui na fábrica. Isso daí vem da diretriz da matriz mundial do grupo Volkswagen. Então, eles têm essa política de recompensar os alunos que tiveram alto desempenho ao longo do ano. E no Brasil, eu fui escolhido como melhor aluno do ano para participar desse prêmio do Best Apprentice, que foi lá na Alemanha, né? É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu estava trabalhando aqui, era um dia normal, como todos os outros, eu fazendo meu trabalho. E chegou, eu olhei assim para frente, estava o presidente da América do Sul, junto com o vice-presidente de recursos humanos, e eles vieram pessoalmente assim: olha, você foi o melhor aprendiz 2017 e você vai estar sendo recompensado, você vai participar desse evento na Alemanha e tal. E eu fiquei super feliz, né? Aí eles esperaram eu me acalmar um pouco, eles conversaram comigo e depois ele perguntou: olha, onde seu pai trabalha? A gente queria falar com ele também. Aí eu levei lá, fomos nós três dar a notícia pro meu pai, que não é muito longe daqui, é daqui do lado. E quando ele viu tudo aquilo, ele chorou, meu. Eu nunca vi meu pai chorar e ele chorou aqui pela notícia. Foi um orgulho muito legal. Chegou um programa que ia ter, uma conferência que ia ter na ONU, selecionando jovens. São 1.500 jovens de todo o mundo. E aí eu fui e me inscrevi. E quando me inscrevi, assim, enviei tudo, enviei meu currículo, escrevi a carta. Eu acho que já era assim, no dia seguinte eu já tinha confirmação de que eu ia. É inexplicável, entendeu? É inexplicável saber que, poxa, uma oportunidade que eu como mãe nunca tive, né? E ver um filho que tem a metade da sua idade indo para um outro lugar, né? É bem legal. Foram 3 dias de evento e foram divididos vários comitês. E aí o comitê que eu fiquei era sobre descolonização. Era bem o modelo da ONU, né, de debate. Tinha muitas pessoas de diversos países. Eu acho que a minha visão de mundo, assim, expandiu muito. Eu penso em sair do país, explorar a agricultura de outros países para ter uma experiência, ter uma vivência melhor. Eu fui convidado a participar desse evento lá na Alemanha e nisso eu encontrei os representantes de muitos outros países. Esse programa de aprendizagem é no mundo todo. Eu fiz amizade, conheci pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, México, República Tcheca, África do Sul, Coreia, China e por aí vai, meu. Eu conheci muita gente, a gente trocou experiências assim muito legais. Aí você pode ver que isso não acontece só aqui, que isso é importante em todas as plantas, em todos os lugares do mundo você tem um programa desse, né? E você vê como é importante essa relação do aprendizado, do ensino técnico com a indústria, com a demanda das empresas. Quando o jovem ele termina esse período de 10 meses que nós temos aqui, que é o programa Jovem Aprendiz, ele já está contratado pelo produtor rural. Muitos deles permanecem contratados e se deslocam sim aí até seus escritórios, as suas propriedades e permanecem a contratação. Alguns desses jovens eles preferem dar seguimento na vida de estudo deles. Então uns vão fazer técnico, outros vão fazer faculdades ou uma pós-graduação. Tá? Então nós temos vários segmentos que estão acontecendo pós-fazenda modelo, pós-jovem aprendiz. Mas o que nós temos observado é a grande aceitação deste jovem nas propriedades após esse trâmite de 10 meses na fazenda modelo. E para o empresário, basta você demonstrar para ele que ele pode utilizar uma obrigação legal a favor dele. Ele pode utilizar uma obrigação legal para qualificar o empregado, ele pode utilizar uma obrigação legal para fazer com que a empresa trilhe, por meio dos seus empregados, o caminho que ele gostaria que trilhasse. É um trabalho simples, é um trabalho do empresário reconhecer
que aquela obrigação legal dá para ele o direito de treinar e de qualificar o profissional de acordo com as características da própria empresa que ele tem. Toda a contratação que é feita de jovem aprendiz é baseado e norteado pela legislação trabalhista que existe. A lei diz que toda empresa de porte médio e grande deveria ter entre 5% a 15% de aprendizes. Quase 80% dos jovens que hoje estão no trabalho infantil poderiam estar na aprendizagem, ou seja, eles poderiam ser tirados de uma situação vexatória, humilhante, que pode pôr em risco a vida deles para uma situação que é legalizada, que é comprometida com o desenvolvimento e que pode auxiliar na construção de um país melhor. A realidade brasileira mostra crianças de 5, 7, 9 anos já sendo exploradas no mercado de trabalho. Elas são levadas ao mercado de trabalho sendo exploradas porque elas não são registradas, elas não vão pedir aumento, não vão exigir direitos trabalhistas. E quando a gente tem a aprendizagem regulamentada, contratada, os direitos já estão previstos em lei. Nós conseguimos aliar um contrato de trabalho protegido com os direitos trabalhistas a ele inerentes, previdência social, as proteções da Seguridade Social, com uma formação profissional. Acho que o papel do programa é trazer essa visão, trazer um conteúdo profissionalizante, trazer um conteúdo técnico que capacite os jovens a terem essa oportunidade, né? E não só isso, também trazer experiência, trazer maturidade, trazer uma outra visão sobre a vida, né? Sobre valores. Eu acho que esse é um ponto fundamental da escola em conjunto com a família. E do papel dos jovens é assumir a responsabilidade por isso, porque você não vai ser alguém se você não quiser. Então é tentar absorver o máximo que o programa te traz, investir nisso, levar isso a sério, né? Absorver esse conhecimento e aí entregar esse resultado. Quando o aprendiz, quando o jovem tem a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, ele está ali passando a ter a vivência de um ambiente novo, com novas referências, e está podendo enxergar ali uma nova trajetória de vida, sobretudo no que diz respeito a contexto de comunidade. Quando o aprendiz está inserido no trabalho decente, quando o jovem está inserido no trabalho decente, ele passa a ser referência no mundo em que convive. E ele sendo referência no mundo que convive, isso impacta diretamente na autoestima e até na valorização da família. É um orgulho misturado assim, com uma missão cumprida, entendeu? Saber que eu pude encaminhar a Ananda. O sonho da minha vida sempre foi trabalhar numa empresa grande, assim, de tecnologia. E eu sonhava muito, assim, com Twitter, e aí, mas empresas parecidas, Twitter, Facebook, Google. E aí tinha a vaga do Google. E aí foi a mesma coisa que eu pensei sobre ir para Nova York. Cara, já não tenho esse emprego, se eu receber um não, é não. Então, tudo bem. Ela ficou esperando, né? Passado um tempo, ela ficou esperando e falou que tinha sido aprovada. Cara, isso pra mim, poxa, ver seu filho, né? Com a idade de 21 anos, indo para um outro estado, né? Trabalhar no Google, poxa, eu tô feliz demais. Eu acho que a minha ficha caiu tem 2 semanas. Isso, eu recebi o resultado já tem uns 3 meses. Então foi bem intenso todo o processo, e está sendo intenso, né? Porque eu vou ter que mudar de cidade, vou ter que ter esse desafio de me desvincular de todos os meus amigos, meu círculo de amizade, né? E da minha família, pela primeira vez, assim, por tanto tempo. Sem o programa Jovem Aprendiz, eu não teria entrado na faculdade, por 2 motivos. Primeiro, pela questão da carga horária. Por ser um programa onde se incentiva o estudo do ingressado no curso, no programa, dava para se conciliar 6 horas de trabalho com a hora de faculdade. Então foi algo que me chamou a atenção. E também pela questão da remuneração. Por ser uma remuneração que dava para pagar a minha faculdade, então eu pensei e falei assim, não, agora eu tenho que tomar uma decisão de ingressar para realmente mudar essa realidade da minha vida. E entrei na faculdade, depois que eu saí
do programa de Jovem Aprendiz por causa da faculdade. Tive meu estágio remunerado, onde eu pude continuar pagando a minha faculdade e a luta segue. Se a gente tivesse ficado só naquele horizonte ali da comunidade onde a gente morou, não teria saído nunca dali. A gente tem que levantar os olhos e olhar além e entender que tem outras vidas, outras maneiras de se viver a vida e que a gente não precisa ficar preso àquilo. A gente é capaz de fazer coisas novas, é capaz de se surpreender até com a gente mesmo, né? Outra vantagem fundamental de ser aprendiz está na relação que a empresa estabelece com o próprio país, com a responsabilidade social da empresa. E uma empresa que age com responsabilidade social, que sabe que quando ela qualifica um profissional, ainda que no futuro ela não aproveite essa mão de obra acabe servindo para uma outra empresa, uma empresa que tem essa consciência de que existe um papel para isso, essa empresa, ela sabe que está criando um mercado consumidor, ela sabe que está levando o país adiante, ela sabe que a responsabilidade social interfere, inclusive, na imagem que a sociedade tem dela enquanto empresa. Esse jovem, ao sair, vai estar muito melhor formado para, no futuro, poder desenvolver bem a sua atuação. Quando nós falamos de aprendizagem, nós não estamos falando do presente. Nós estamos falando do futuro do Brasil. Nós estamos falando de jovens que irão acessar o mercado de trabalho hoje para serem os líderes, para serem os políticos, os juízes, os procuradores, para serem os administradores do futuro. O sonho para o meu futuro é ser um cara, ser um profissional, ser um homem de valor, ser um homem digno, de respeito. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui preparada para o mercado. Eu vou ser como uma profissional pronta e ter certeza de que eu vou fazer um bom trabalho. Você não é um sujeito que está pronto para o mundo, né? O mundo vai te moldando e todo mundo que passa pela sua vida é um processo de aprendizado, né? Então a gente está em constante aprendizado, em constante amadurecimento, né? Essa aprendizagem toda me mostrou uma perspectiva muito legal, um caminho que eu quero seguir e ela fez eu ter certeza que eu ainda tenho muitas coisas para aprender. Então esse foi um ponto inicial de um caminho, de uma trajetória que eu estou construindo a cada dia, que é muito bacana, assim, que eu gosto muito, que eu me identifico, que eu estou disposto a fazer o máximo por isso. Eu sempre digo, e levo isso para a minha vida, que nós temos a capacidade de nos construirmos nas desconstruções. Ou me torno vítima daquilo que eu passei, ou me construo como uma pessoa melhor e ajudo a melhorar outras pessoas.